Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira de adoração, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, porque Ele quer de mudança para hoje, né? Vamos ver o que o seu ensinamento nos traz. Todos os dias nós somos convidados, né, por Jesus a mudar de vida, não é? A ter ali aquele compromisso com a nossa vida espiritual, para que a gente possa encontrar, não é, a vida que Ele reserva para nós, a vida eterna. Sabemos que precisamos traçar esse caminho desde aqui, né, para que a gente possa encontrar essa relíquia, esse fogo que hoje a palavra fala, não é? Esse fogo que Ele deseja, que Ele anseia para nós, para a nossa vida. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Estamos ainda em Lucas, no capítulo 12, e o versículo hoje é do 49 ao 53. Jesus é sinal de contradição. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus vem falar sobre esse fogo, né? Um fogo, Jesus diz, de uma forma assustadora, né? Por quê? Porque a gente olha, geralmente a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus o quê? Paz, amor, amabilidade, tranquilidade. É isso que a gente vê. E de repente a gente vê Jesus em um evangelho dizer que veio trazer fogo ao mundo, não é? Que veio trazer divisão para as famílias, e aqui é muito, muito concreto. É algo aqui que a gente vive diariamente, muitas vezes dentro da nossa própria casa. E quando não é dentro da nossa própria casa, é em sociedade com outras pessoas, que é a divisão religiosa. É isso que esse evangelho vem falar, sobre essa divisão, né? Jesus diz, não pense você que eu vim para unir, não, eu vim para separar, né? Então, o que é que acontece? Esse fogo que é falado aqui, que Jesus diz, como eu gostaria que já tivesse incendiado. O fogo é a palavra de Deus, verdadeiramente proclamada. Eu preciso proclamar a palavra de Deus verdadeiramente no sentido que o coração dele deixou para nós. Só existe um fogo, né? Um entendimento, que é o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. E esse entendimento, ele está aqui. Mas quando eu saio disso aqui, para outros lugares, outros entendimentos, vira confusão. Então, é isso que Jesus quer dizer. Então, o que significa esse fogo que é falado aqui? Que Jesus diz que veio tocar fogo no mundo. Quisera Ele que já tivesse incendiado os nossos corações, que a gente tivesse o compromisso de pedir ao Espírito Santo o discernimento de entender verdadeiramente o que significa a palavra de Deus dele, a palavra de Deus que ele deixou verdadeiramente certinha conforme ele quer. Só o Espírito Santo de Deus nos dá, não é?
essa abertura para que a gente entenda e que a gente viva de forma correta, conforme Ele quer. Porque se você correr para o mundo, você vai encontrar várias teorias da palavra de Deus. Cada um entende de uma forma, não é? E muitas vezes de uma forma tão errada, e também ensina as pessoas a caminharem de forma totalmente errada, né? E aí Jesus vem falar: esse é o fogo, né? É esse o fogo que eu queria que já tivesse incendiado o coração de vocês. É o desejo de Jesus que a gente entenda a palavra de Deus. É isso que Ele vem nos falar hoje. É isso que Ele vem nos explicar hoje. Eu quero que você entenda a minha palavra e viva conforme a minha vontade, não é? A minha vontade está toda resumida nesse fogo aqui. Mas que pena que ainda não incendiaram o coração de vocês. Muitas vezes você acha que está incendiada pelo fogo do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, mas você está em caminhos errados, né? É um entendimento que não vai na vontade dele. Então, só o Espírito Santo pode me mostrar o caminho certo que eu estou, né? Muitas vezes eu acho, né, que todas as religiões faz parte ali de Deus e a gente sabe que não é bem assim. É só você ler a palavra verdadeiramente e você encontrar o caminho certo. Aí você vai ver que religião tal, que doutrina tal, que seita tal não pode fazer parte das coisas de Deus. Não é isso? Então Jesus vem nos dizer isso hoje. Quem dera que o coração de vocês já tivessem incendiado com esse fogo que eu deixei para vocês, que é a palavra de Deus. É isso aqui, é a Bíblia, é o entendimento, é o segmento que a gente precisa, né, se adaptar a fazer essa vontade. Aí aqui mais embaixo a gente vê Jesus falar, né, nessa divisão. Eu vim para dividir. Aí aqui você vê nitidamente tudo isso que acontece hoje em dia, né? Mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Tudo isso é citado aqui. Mas como é essa divisão? Como que Jesus é amor, é amabilidade, é paz, é tranquilidade? Ele próprio diz que veio para discórdia das famílias, não é? Quando eu me divido. Quando dentro de uma família, a palavra é bem nítida aqui, dentro de uma família eu entendo diferente. Eu entendo de um jeito, a minha mãe entende de outro, a outra pessoa entende de outro, porque muitas vezes foi convidada a participar de outro tipo de doutrina, né, que não é a verdadeira, porque existe só uma, né? Só foi escrita uma. Agora o entendimento, né, foi dividido. A forma como eu entendo foi dividido. Então virou essa bagunça. Então Jesus vem dizer: eu preciso do Espírito Santo de Deus para que eu esteja e permaneça no lugar certo, no lugar, na forma que eu quero que vocês vivam. Por quê? A palavra ela é lançada, ela foi lançada, está aqui, a palavra de Deus. Mas eu só posso entender se eu tiver o entendimento do Espírito Santo. Eu costumo dizer aqui que eu não gosto de seguir líderes. Não, gosto de escutar, vejo a pregação, adoro ver as pregações, mas eu não sigo, né? No sentido de o que ele fala, eu acolho e levo para a minha vida. Não. Eu dobro o joelho e peço o Espírito Santo para que ele me diga o caminho certo para que eu siga. Por quê? Porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. As pessoas, elas podem muito bem jogar uma história e a gente cair e acreditar naquilo ali e seguir aquilo ali, como a gente vê muito, né? Quantas pessoas que não ignoram Nossa Senhora? Quantas pessoas que vivem aí julgando, né? Nós católicos que adoramos imagem, que fazemos isso, que fazemos aquilo, né? Então, é sobre isso. Então Jesus vem dizer: eu vim dividir.
Eu vim dividir. Agora, a família que permanece numa única fé, né? Que leva ali uma única fé, jamais você vai ver esse tipo de desentendimento. Você não vai. Por quê? Porque é uma única fé. Né? Uma única fé. Ninguém vai chegar e dizer que você derrube aquela imagem ali porque é um demônio. Não vai. Ninguém vai dizer que Maria era uma qualquer. Não vai dentro da sua casa. Por quê? Porque existe uma única fé, professada dentro daquela casa, dentro daquela família, uma única fé, né? Não é várias fé, não é várias doutrinas que tem ali, né? Você vê a briga que é uma confusão por causa dessa história de religião, né? E tem um ditado que diz que é muito mais do que certo, não se discute religião. Né, assim como o jogo e etc. Não se discute, porque é algo que cada um procura entender de uma forma diferente. Não é por quê? Porque um único homem, né, se sentiu no direito de dividir tudo isso aqui. Dividir essa palavra. Saiu de uma fé e foi fazer a sua própria fé. Não é? E com ele foram aí várias e vários milhões e milhões e milhões de pessoas. E hoje existe essa divisão nesse meio chamado religiosidade. Não é isso? Então Jesus vem dizer. Por isso ele cita dessa forma. Eu vim para confusão. Eu vim para discórdia, né? Dentro de uma casa, é muito dito, dentro de uma casa vai ficar um pai contra, por causa do meu nome, vai ficar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, e por aí vai. Irmãos contra irmãos, e por aí vai. Por causa de quê? Do meu nome. Então, é essa a divisão que traz a discórdia. São esse mundo de religiosidade que apareceu, não é? Onde só se existe um Deus único, uma fé única, que é aquela que dá seguimento à vida de Jesus aqui na Terra. Né? Então, hoje, a gente leva isso para a nossa vida. Vamos, né, pedir ao Espírito Santo discernimento de entender aonde eu tenho que ficar. Não é? Eu preciso estar no caminho certo, na fé certa, no entendimento certo, para que eu possa alcançar a vontade de Deus na minha vida. Né? A vontade de Deus, ela tem que prevalecer em todos os sentidos da minha vida, não é? Então a gente vê aqui, a gente cita aqui algumas passagens do evangelho que fala desse fogo, é justamente a palavra de Deus, não é? A gente tem aí Mateus, a gente tem aqui em Lucas, não é? A gente encontra também e a gente vai ver agora. Então, pessoal, para a gente, né, ter mais uma certeza de que esse fogo que ele pede é a palavra de Deus, a gente vem aqui para o livro de Jeremias, o capítulo é 23 e o versículo é o 29, aqui. Minha palavra não é como fogo, oráculo de Javé, ou como um martelo que te tritura a pedra, né? Então, mais uma passagem onde a gente vê que verdadeiramente esse fogo que Jesus quer que queime os nossos corações é a palavra de Deus. Aí também a gente vem aqui, a gente encontra também esse fogo aqui em Lucas. Aqui, ó, Lucas, capítulo 24, e o versículo é o 32 aqui. Então, um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Mais uma vez a gente vê, não é? Esse fogo que é a palavra de Deus, que é aquilo que Jesus quer para nós. Né? A palavra de Deus, ela é viva. Então, a gente vem aqui para Mateus, mais uma passagem onde
temos a certeza de que a palavra de Deus ela é o fogo que Jesus pede nesse evangelho. A gente vem para Mateus no capítulo 3 e o versículo é aqui, o 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para conversão. João Batista diz, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não é isso? E com fogo, porque verdadeiramente a palavra de Deus, ela é viva, não é? Então a gente vem aqui para mais um evangelho, pedacinho do evangelho que está em Atos dos Apóstolos. Então a gente vem para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo é o 3 e o 4. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é isso, pessoal, né? A gente vê nesses evangelhos um pedacinho de cada evangelho onde fala desse fogo que é a palavra de Deus. A única coisa que a gente pode hoje levar para o nosso ensinamento e para a nossa vida é que a palavra de Deus, ela é viva e ela vem em forma de mandamentos, não é? De tarefinha de casa para que a gente possa cumprir esses mandamentos aqui. Mesmo caindo, levantando, mas tendo a certeza dentro do nosso coração que a gente quer sempre acertar, sempre fazer a sua vontade diante do Evangelho de Jesus dentro dos mandamentos. 10 mandamentos é o nosso ensinamento para a nossa vida. Para a nossa vida, para que a gente possa deixar de fazer as coisas erradas. Não é? Então Jesus, quando ele diz, quem dera que esse fogo já tivesse incendiado o coração de vocês. Ele quer dizer, quem dera que vocês já estivessem vivenciando os mandamentos que eu deixei. Não é? Porque aí vocês teriam a certeza absoluta da salvação de vocês. Não é? Mas ainda estamos a caminho. E não é tarde, porque ainda estamos vivos. Ainda temos essa oportunidade de hoje para mudarmos. Amém? Uma boa tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!